A fidelidade é um atributo moral de Deus, uma característica inerente que é revelada nas Escrituras e demonstrada pela atividade de Deus na história. A fidelidade de Deus significa que podemos confiar nele implicitamente, em qualquer situação podemos confiar totalmente e apoiar-nos nele. Sabemos e concordamos que isto é verdade em teoria, mas a realidade da fidelidade de Deus não é algo que saibamos viver no caos da nossa vida cotidiana. Em vez disso, como cristãos imperfeitos, olhamos para nós mesmos e ficamos desanimados e concluímos erroneamente que este atributo de Deus é para os crentes fiéis experimentarem, não para nós. Ao passarem por uma figueira murcha, Nosso Senhor deu aos seus discípulos um curso intensivo sobre fé, começando com estas palavras: tende fé em Deus, Marcos 11 verso 22. No entanto, este mandamento é realmente melhor entendido não como um chamado para desenvolvermos a qualidade pessoal da fé, mas sim para nos apegarmos à fidelidade de Deus. O grande santo Hudson Taylor sempre disse que isso deveria ser traduzido não tanto como tenha fé em Deus, mas como agarre-se à fidelidade de Deus. Tornou-se o lema de sua vida e obra. É claro que isso significa ter fé em Deus, mas, veja bem, se você colocar dessa forma, tenha fé em Deus, a ênfase parece estar na sua fé. Não é isso, disse Hudson Taylor, é a fidelidade de Deus que importa. Quando você não tem fé em si mesmo, apegue-se à sua fidelidade. Deus é imutável. Deus é fiel. Ele nunca mudará. Isso é o que realmente significa fé em Deus. Aconteça o que acontecer com você, onde quer que esteja, agarre-se à fidelidade de Deus. De certa forma, a fidelidade de Deus está incluída nos seus atributos de retidão, justiça e imutabilidade. Faz sentido que essas características de Deus estejam entrelaçadas umas com as outras à medida que ele as manifesta em plenitude. Todos eles significam que Deus é imutável e constante, mas a Bíblia nos lembra repetida e especificamente que Deus é fiel. Talvez o que se destaca de maneira única na fidelidade de Deus é que ela é a qualidade a qual podemos nos apegar quando circunstâncias difíceis, dúvidas ou pecado obscurecem nossa percepção de quem Deus é e nossa confiança nele vacila, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10 verso 23. Foi assim que Deus se descreveu a Moisés no Monte Sinai enquanto ele estava na presença de Deus com um segundo conjunto de tábuas de pedra, lembrando a quase aniquilação da nação de Israel devido ao seu pecado com o bezerro de ouro. Leia Êxodo 34 verso 6. A fidelidade de Deus foi o que encorajou Jeremias em sua provação pessoal e lamento pela destruição de Jerusalém. A ideia do meu sofrimento e da minha falta de moradia é amarga além das palavras. Jamais esquecerei esse momento terrível, pois lamento minha perda. No entanto, ainda me atrevo a ter esperança quando me lembro disto: o amor fiel do Senhor nunca acaba. Suas misericórdias nunca cessam. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias recomeçam a cada manhã. Lamentações de Jeremias 3 versos 19 a 23. A fidelidade também é um atributo de Deus que nos permite permanecer em relacionamento com Ele apesar da nossa tendência ao pecado. Todos os dias você e eu enfrentamos tentação de pecar, por isso Paulo escreve: Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além da vossa capacidade, mas com a tentação Ele também fornecerá o escape, para que vocês possam suportá-lo. 1 Coríntios 10 verso 13. Muitas vezes olhamos para dentro e vemos fraqueza e nos sentimos impotentes para resistir à tentação, mas essa é uma perspectiva errada que leva ao fracasso quase certo. Em vez disso, se nos apegarmos à fidelidade de Deus e procurarmos o caminho de fuga ou a força para perseverar em Deus, torna-se mais do que uma fantasia sonhadora viver a realidade de resistir ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4 verso 7. Contudo, quando falhamos e pecamos, a fidelidade de Deus ainda nos alcança. João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1 verso 9. Deus valoriza o relacionamento conosco e, portanto, há sempre essa provisão para que o crente pecador seja restaurado à comunhão completa com Ele. Isto leva-nos a considerar um possível desafio à afirmação de que Deus é fiel. Poderia o nosso pecado tornar Deus infiel?
Paulo dá uma resposta sucinta: se somos infiéis, ele permanece fiel, 2 Timóteo 2 verso 13, e ilustra este ponto com mais detalhes em Romanos 3 versos 3 e 4, e capítulo 8 versos 35 a 39. Esta certeza não é um incentivo para pecar sem medo das consequências, mas sim um encorajamento para permanecer firme ou voltar do pecado para Deus, para santo ou pecador. Deus é fiel, não importa o que você ou eu façamos, Ele é quem diz que é e faz o que diz que fará. Isto é fundamental para a maturidade e o serviço cristão, muito mais importante do que quem eu sou é quem Deus é. Observe que a fidelidade de Deus está sempre ligada ao que Ele diz, promete ou faz. Tiago nos diz que a fé sem obras é morta, Tiago 2 verso 17, e por isso é vital compreender que a fidelidade de Deus é dinâmica, viva e atuante, e não algo estático e impassivelmente indiferente ao fluxo e refluxo de nossas vidas. A Bíblia termina com a verdade de que Deus é fiel. João vê um cavalo branco carregando Jesus Cristo em julgamento para a terra, e seu primeiro título na vívida descrição é Fiel e Verdadeiro, Apocalipse 19 verso 11. Cristo é, e será visto como sendo, a prova tangível de que Deus é fiel. O terrível julgamento das nações, da besta e do falso profeta ocorre antes da instituição do seu reinado milenar. Toda a Escritura nos é dada para mostrar que Deus é fiel, na criação, nas suas promessas, nas suas palavras e ações reveladas quando Cristo caminhou nesta terra até a cruz, até este tempo de julgamento final. Cada um de nós precisa apegar-se à fidelidade de Deus enquanto vivemos nossas vidas confusas, e provaremos que esta é a chave para receber a alta recomendação de Deus. Muito bem, servo bom e fiel, Mateus 25 verso 23.